Olá, tudo bem? Meu nome é professor Oli Soares, vou trabalhar com você um assunto muito importante hoje, que é a chamada Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, o primeiro ponto interessante que você tem, quando você começa a localizar a Primeira Guerra, tá? A nossa Primeira Guerra estará representada dentro de qual contexto? Estaremos falando no início do século XX. Então, no início do século XX, você fala em Primeira Guerra Mundial. Um detalhe muito importante que você fala desta guerra é que ela é reflexo dos nossos acontecimentos do século XIX. Ou seja, aquilo que você chama de neocolonialismo. Então, o neocolonialismo do século XIX vai representar exatamente o que é disputa por colônias, por exemplo, em África, Ásia e Oceania, mas principalmente a questão do continente africano, que será feita uma partilha dentro daquilo que seria a famosa Conferência de Berlim. Então, dentro dessa partilha, o que vai acontecer? Você caminha para aquilo que seria a chamada Primeira Guerra Mundial. Tranquilo? Então, todo o panorama nosso de século XIX refletiu exatamente no início do século XX. Por exemplo, as unificações que nós tivemos na Europa, tá? A unificação da Itália e da Alemanha vem atrelada, por exemplo, aquilo que seria a nossa famosa Guerra Franco-Prussiana. Essa Guerra Franco-Prussiana entre França e Prússia, de 1870 a 1871, a França perdeu. Então, como a França perdeu, muitas vezes você vai encontrar testes, vai encontrar nos seus vestibulares, você vai encontrar um textozinho de prova que diz que a França queria uma revanche, é o chamado revanchismo francês, ou seja, a França queria uma revanche em relação àquilo que seria o quê? Aquilo que seria a nossa Alemanha. Claro? Então agora observe só, quando você falar em Primeira Guerra Mundial, tá? Preparamos para você um mapa conceitual muito legal, cara, tá? Esse mapa conceitual vai mostrar para você toda a estrutura da chamada Primeira Guerra Mundial. Então observe só nesse mapa que troço legal. Primeiro raciocínio, tá? Estamos falando entre 1914 e 1918. Isso seria a nossa famosa Primeira Guerra Mundial. Tá? O que será importante dentro desse contexto? Tá? Dentro desse contexto nós vamos encontrar, portanto, tá aqui, ó, uma disputa eminentemente industrial. Tá? Essa disputa industrial envolve quem? Principalmente a figura da Alemanha e a figura da chamada Inglaterra. Tá? Portanto, nós estamos vivendo uma fase o quê? Uma fase eminentemente imperialista. Quando você utiliza essa expressão aqui, uma fase imperialista, qual é a tradução que você dá para isso? As nações estão disputando territórios entre si. Ou seja, uma disputa entre essas nações que logicamente levaria aqui aquilo que seria a nossa chamada Primeira Guerra. Dentro desse contexto, você está falando, portanto, onde nós estamos vivendo uma fase muito legal. Veja só que nome interessante, olha só, a expressão que você chama de paz armada. Uma paz armada representa para nós qual situação? A ideia de que não há guerras nesse contexto, não há guerras, porém as nações estão se preparando para a guerra. Tanto é que você vai encontrar em provas que colocam exatamente isso aqui, ó. As marinhas se desenvolvem, ou seja, as marinhas de guerra, o avanço da indústria bélica, o aumento na produção do aço e o aumento na produção do carvão. Então isso aqui simplesmente representa para nós o quê? Um avanço sobre aquilo que seria o processo armamentista, tá? Agora veja só que legal. Nós tivemos uma questão que caiu numa prova que disse o seguinte: o submarino foi utilizado desde o início da guerra. Cara do céu, aí a gente começa a pensar o seguinte, né? Por exemplo, a guerra começou em 1914. Esta Primeira Guerra Mundial é uma guerra muito interessante, que ela vai apresentar ao final, ela vai apresentar para você uma série de armas novas, entre elas, por exemplo, a figura do avião, a figura do tanque de guerra, a existência de armas químicas e o próprio submarino. E o teste na prova disse assim: o submarino foi utilizado desde o início da guerra. Bom, se a guerra começou em 14 e foi até 1918, nós então começamos imaginando que, nossa, foi usado de imediato aqui? Ou será que o início da guerra poderia ser considerado ainda o ano de 1915? Ou seja, é na primeira fase da guerra que nós utilizamos o quê? Aquilo que seria o próprio submarino. Mas eles dizem que nosso submarino foi utilizado desde o início da guerra, tá? Então repare só que troço louco. Estamos vivendo, portanto, uma corrida o quê? Armamentista, fechou? Dentro dessa estrutura, nós vamos dizer sempre que a Primeira Guerra representará para nós o quê? O fim daquilo que seria a Belle Époque. A Belle Époque foi o nosso século XIX, uma época de euforia, uma euforia muito doida da burguesia, cara, tá? Em relação àquilo que seria o quê? O triunfo desse consumismo gerado pela burguesia, civilizações exóticas de África e Ásia, ou seja, produtos que não existiam onde? Dentro da nossa Europa e poderiam ser agora livremente consumidos. Então essa foi a famosa Belle Époque. Tanto é que muitos dizem
que o final da nossa Belle Époque, né, teria ocorrido quando? Quando nós falamos, por exemplo, no naufrágio do Titanic. O naufrágio do Titanic, que teria sido, então, o grande momento do final daquilo que você coloca como sendo a chamada Belle Époque, aquela fase de euforia e consumo da nossa burguesia, tá? Outra situação que nós temos é isso aqui, ó, os famosos nacionalismos, aquele sentimento de amor à pátria que vai aparecer para você em que sentido? Primeiro, na famosa questão balcânica, a questão dos Balcãs, que representa para nós o quê? A coisa mais fácil do mundo, está aqui, ó, a região do século XIX, conhecida com o nome de Eslavos do Sul. Essa região dos Balcãs é um grande interesse por parte de quem? Olha aqui, ó, a Sérvia tem interesse e a Rússia também. A Sérvia defendendo um pan-eslavismo, ou seja, a união dos povos eslavos, e a Rússia se colocando como um protetora dos eslavos, ou seja, praticamente esses dois aqui, ó, eram praticamente parceiros quando você tratava da Península Balcânica. E um detalhe interessante, às vezes a Rússia virá como sendo representante do pan-eslavismo. Da mesma coisa que a Sérvia poderá aparecer com o nome de protetora dos eslavos. Nossa, então se eu inverter aqui também estaria correto? Também estaria correto. Então nós encontramos que os dois seriam parceiros na questão balcânica. Tá? Outra situação que nós temos, o famoso incidente de Fachoda. Basicamente o incidente de Fachoda permitiu que França e Inglaterra, por incrível que pareça, fizessem um acordo entre si. Por qual motivo? Na construção de ferrovias que nós encontramos na África, tá? Nós encontramos que a ideia seria da Inglaterra fazer uma ferrovia norte-sul e a nossa França queria fazer uma ferrovia leste-oeste. Então esse seria o famoso encontro de Fachoda, tá? Que teoricamente seria um pepino nesse momento, ou seja, os dois poderiam entrar em atrito, mas no entanto os dois vão acabar fazendo um acordo, praticamente fechando entre eles uma aliança ainda no século XIX e, logicamente, no início do século XX, 1904, eles fecham a famosa Tríplice Entente, tá? Situação interessante, vai se chamar Tríplice porque posteriormente tem a participação da Rússia, tá? A nossa questão marroquina, uma região na África, olha só, disputada por França, disputada por Espanha, disputada por Alemanha. Imagine só que loucura, toda essa região interessava para quem? Para esses três países, tá? O que nós vamos fazer? Uma conferência em Algeciras em 1906. Detalhe, uma conferência em Casablanca em 1908. Essa conferência praticamente deveria resolver os problemas, porque nesse momento, olha só que loucura, tá aqui, ó, a nossa Alemanha reconheceu que o Marrocos é um domínio francês. Mas olha só, eu não faço isso de graça, eu quero alguma coisa em troca, tá? E em troca ela recebe o Congo francês, olha só, e simplesmente recebe o direito de fazer a ferrovia Berlim-Bagdá. Ou seja, a Alemanha teria acesso ao petróleo da região do Oriente, ao mesmo tempo que, logicamente, pode desovar aquilo que seria o quê? Os seus produtos industrializados. Então, isso teria sido a grande situação envolvendo a Conferência de Casablanca. Tá? Detalhe interessante que nós vamos encontrar, qual foi o resultado dessa conferência, aí que é o troço mais maluco do mundo. Repare que nós acabamos de fazer um acordo, mas um acordo que você vai observar aqui, ó, presta atenção, que ninguém ficou feliz, ó, ninguém ficou feliz, tá? Aí você vai dizer o seguinte, mas por que ninguém ficou feliz? Olha só que loucura. A situação é assim, fazemos um acordo, tá? Nesse acordo chegaram à seguinte conclusão, o Egito e o Sudão ficam com aquilo que seria a nossa Inglaterra, a nossa França fica com o Marrocos, a Alemanha fica com o Congo francês e em troca disso também fica com o direito de fazer a ferrovia Berlim-Bagdá. Pá, legal, tá todo mundo feliz, vai pensar, nossa, resolvemos o problema. Mas quando a Alemanha estava indo embora, a Alemanha parou para pensar e falou, cara, esses indivíduos me enganaram. Eu chamei os caras para fazer um acordo e de cara os caras me deram simplesmente esses dois grandes direitos. Pá, estranho. Esse foi o pensamento alemão. Em contrapartida, o que vai acontecer? A nossa França pensou, mas eu acho que eu fiz bobagem. Eu sou uma grande potência, por que eu fui ceder dessa maneira? Ou seja, nesse momento nós acabamos de fazer um acordo e, no entanto, ninguém ficou feliz. Claro? Então, repare, nós estamos caminhando para quê? Para aquilo que seria uma guerra, só que, no entanto, ainda não tem uma guerra. Então, as nossas políticas das alianças serão firmadas. Uma tríplice entente e uma tríplice aliança. A tríplice aliança envolvendo a Alemanha, Áustria, Hungria e Itália e a tríplice entente envolvendo França, Inglaterra e Rússia. Ou seja, este é o caminho para a Primeira Guerra Mundial. E onde é que estará o estopim? Onde é que estará o motivo da guerra? O motivo da guerra está aqui, ó, o assassinato
do herdeiro do trono austro-húngaro. E quando esse cara simplesmente foi assassinado, a partir desse momento, o que nós vamos encontrar? Nós encontramos que a partir desse momento, nós temos então o caminho para a Primeira Guerra Mundial. Fechou? Então essa é a estrutura normalmente que você tem quando você fala em quê? Na nossa Primeira Guerra Mundial. E quando nós chegamos nesse momento, estou limpando o mapinha conceitual para você ter ele no jeitinho. Tá aqui, para você, prontinho. Isto é Primeira Guerra Mundial. As principais causas da guerra estão centralizadas dentro desse mapa conceitual. Fechou? Gostou? Compartilhe, se inscreva no canal, curte aí, recomende para os amigos, conta para a vizinha, espalhe para todo mundo. Beijo no coração, tchau para você, até a próxima.